Olá, estamos na reta final da nossa trajetória na Ilha Skye. É o ápice do que consideramos terras altas na Escócia. Nós visitamos um farol lindíssimo com um penhasco de tirar o fôlego e um conjunto de cachoeiras com montanhas ao fundo que é assim um espetáculo também. Oi, eu sou a Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Nesse vídeo seguiremos a jornada por dentro da Ilha Skye, nas terras altas da Escócia. Nós começamos nossa viagem por Edimburgo, subimos as terras altas até Inverness, rodamos por parte das terras altas e chegamos no nosso ápice, que foi na Ilha Skye. Já estávamos na região há alguns dias e esse era o último dia inteiro que nós estaríamos nessa ilha. Por isso, podemos dizer bem-vindos às terras altas da Escócia, a terra dos meus sonhos. Nosso dia, como a maior parte dos dias aqui, começou bem cedo e fomos para o lado oposto da ilha, o ponto mais inesperado que visitamos. Nós chegamos no ponto de visitação pelo alto. O estacionamento do lugar era na parte de cima e depois tinha um penhasco enorme para a gente descer. Mas lá do alto a gente já via o farol, que era o nosso ponto de parada. Eu vou me atrever a falar o nome aqui em inglês, mas é possível que a pronúncia não esteja correta. O lugar se chama Nist Point Lighthouse. Eu pronunciei certo? Ou simplesmente o farol da ilha. O Nist Point é o ponto mais ocidental da península da Ilha Skye. O farol foi inaugurado em 1909 e ele fica bem à beira de um lindíssimo penhasco. O farol em si ele tem 19 metros de altura. Embora ele seja uma construção grande, tudo em volta dele é tão imenso que faz ele parecer bem pequeno. E eu acho que é exatamente isso que faz dali um lugar muito lindo, muito charmoso. A gente pode fazer qualquer tipo de construção. A natureza sempre vai ser superior e mais exuberante. Essa foi a sensação que eu tive. Em 1990, a iluminação daquele farol passou a ser operado mecanicamente. E como não precisavam usar mais a casa do guardinha que ficava ali, a casa passou a ser uma propriedade privada. Já o farol, que foi usado de 1909 a 1990, que era uma mecânica manual, ele foi levado para o Museu Nacional da Escócia, lá em Edimburgo. E ele está exposto logo na entrada do museu. Em 1971, o farol foi tombado e classificado como patrimônio na categoria B, principalmente pela sua importância e por ser pioneiro na região. Hoje o local é basicamente um observatório da fauna marinha, embora nós mesmos não tenhamos visto nenhuma baleia por ali. Assim que chegamos no estacionamento e descemos alguns metros, nós ficamos bem perto do penhasco, com uma visão linda do mar, do farol e também de toda uma montanha que tinha ali do lado. Eu não tenho como descrever tamanha beleza que aquele lugar ele apresenta. Não tem nenhuma imagem que condiga com o quanto aquele lugar é lindo. Ali, especialmente naquela altura que o terreno ele fica mais ou menos um platô ali, ele se torna um mirante para você ver o penhasco, o farol e o mar. Ainda assim, daquele ponto se desce mais um tanto e pelo caminho nós cruzamos com a maior parte dos habitantes daquela península, que seriam as ovelhas e as cabras. Aliás, as ovelhas estão ali por toda parte. Elas caminham pelos terrenos, pelas montanhas e até no meio da estrada. Conversa. Bem
próximo do penhasco também, nós vimos uma série de ninhos das aves que ficam ali por toda a região. É fantástico ver o sobrevoo delas e ver o lugar aonde elas param para descansar no meio do penhasco. Eu falo, gente, não sei como, não tem nem pedra ali direito. E elas conseguem um espacinho, elas fazem o ninho delas. A gente também ficou um tempo observando. É tão surreal estar ali e ver aquele horizonte a perder de vista. Ver o quanto dramático são aquelas rochas no meio daquele oceano e o quão lindo me parecia aquele lugar. Quando chegamos no farol, nós já estávamos encantados por todo o percurso até chegar ali. E quando eu achei que a gente já tinha visto praticamente tudo sobre aquele lugar, que eram as coisas que a gente tinha pesquisado dali, veio a cereja do bolo, pelo menos para mim. Logo depois do farol, tem mais uma extensão de terra e é uma espécie de pavimento de basalto que se assemelha à calçada do gigante lá no norte da Irlanda, que é, na verdade, mais um ponto de visitação que a gente quer ter oportunidade um dia de conhecer. Como especificamente naquela viagem nós não iríamos para a Irlanda, então esse ponto turístico mesmo nós não visitaríamos, eu falei, eu vou aproveitar esse espaço porque deve ser alguma coisa bem similar a isso. Eu fiquei empolgada de andar por aquele piso, já passando do farol inclusive, e eu acabei colocando na minha cabeça, no sentido assim de eu acho que aquele espaço devia ser muito próximo de onde era a calçada do gigante lá na Irlanda. Eu fiz uma conexão, falei, isso aqui deve continuar. Quando nós voltamos para o Brasil, e eu descobri que é sim a continuação da calçada do gigante. É a mesma pavimentação, tem a mesma origem e tem a mesma estrutura. Claro que aqui aparece na Irlanda, ela é mais alta, mais dramática, mais drástica, uma visão muito linda e impactante da Irlanda. E ali era uma estrutura mais baixa, que a gente conseguia facilmente pular de um ponto para o outro. Ainda assim, não saiu a minha alegria de ter podido ver, conhecer um ponto daquele entre os dois países. Aí vem a parte que eu mais adoro, que são as lendas. Reza a lenda que um gigante chamado Finn McCool aceitou o desafio de uma luta contra um gigante escocês, que eu vou me atrever a dar o nome dele aqui, mas para variar, eu não sei se eu vou pronunciar certo. Benandonor. Desafio aceito. Mas como cada um dos gigantes estava em ilhas opostas, como que eles chegariam perto um do outro para manter essa luta? Não existia nenhuma embarcação grande o bastante que comportasse um dos gigantes, nem de um lado nem do outro. Para resolver esse problema, o gigante irlandês decide construir uma estrada, uma calçada que ligaria a Irlanda com a Escócia. E essa calçada seria construída com enormes colunas de pedra. Dizem que enquanto o irlandês construía a calçada, ele pegou parte da ilha irlandesa para arremessar contra um inimigo escocês. A mira não foi certeira, mas a parte da ilha irlandesa jogada contra o escocês caiu no mar e se tornou a ilha de Man. E as pedras soltas que caíram aleatoriamente no terreno escocês criaram as cavernas existentes no penhasco da Escócia. Infelizmente, esse penhasco a gente não visitou. Em uma versão da história, dizem que o gigante irlandês derrotou o gigante escocês. Mas em outra versão, mais comum entre os estudiosos, diz que o gigante irlandês se escondeu do gigante escocês. Isso porque ele descobriu que o escocês era muito grande e também muito forte, maior do que ele. Sabendo desse fato, a esposa do gigante irlandês resolveu vestir seu marido como um bebê e tratá-lo como se fosse filho assim que chegasse o gigante escocês. Sua ideia era fazer com que o escocês ficasse com medo. Afinal, se o bebê irlandês era
era daquele tamanho, imagina o tamanho que seria o pai dele. Essa parte da lenda diz que o escocês realmente encontrou o bebê irlandês e realmente teve esse pensamento que a esposa irlandesa tinha como objetivo. Por isso ele ficou com medo e saiu correndo de volta para a Escócia. Seu medo e sua agilidade de sair dali foi tão grande, e o medo de ser perseguido pelo gigante irlandês, que ele decidiu destruir aquela calçada, deixando apenas os fragmentos que existem até os dias de hoje, tanto na Escócia quanto na Irlanda. É importante ressaltar que não existe nenhuma história pré-cristã sobre a calçada do gigante, mas ela pode ter sido associada a uma raça de seres mitológicos da Irlanda. Praticamente eu amei a todas as alegorias feitas para descrever os acontecimentos geológicos que ocorreram ali. Via de regra, todo tipo de rocha basáltica, ela vem de erupções vulcânicas. A calçada do gigante é um conjunto de colunas de basalto, encaixadas como se fosse uma enorme calçada de pedra. De fato, sua formação ela vem por conta de uma grande massa de lava resultante de uma erupção vulcânica que ocorreu há cerca de 60 milhões de anos atrás. A parte da Irlanda é declarada como Patrimônio da Humanidade da Unesco desde 1986 e também é considerada uma reserva natural desde 1987. Já a parte escocesa, ela é menos impactante, como eu disse, principalmente porque ela é mais baixa. E até onde a gente conseguiu de informações, não existe nenhum tipo de reserva ou de declaração de patrimônio, algo do gênero, ali naquele pedaço. A atividade vulcânica que existiu nessa parte fez a rocha derretida subir do mar através das fendas no calcário, com temperaturas que eles acreditam que tenham sido superiores a 1000 graus. E quando entrou em contato com o ar, ela se resfriou e solidificou. Quando você vai num lugar objetivando ver um ponto e você vê além daquilo, isso para mim já vale ouro. Pronto, agora você pode falar de novo o que era? Que era praticamente uma escada? Praticamente uma escada. Precisa ser gigante pra subir. Ó, significa que a gente tá no tamanho certo. Tá na medida. Na medida. Somos gigantes. Depende do ponto de vista. Duro mesmo foi subir tudo aquilo que a gente tinha descido até o ponto mais baixo do penhasco. Foi extremamente cansativo, eu cheguei a parar umas 2 vezes para descansar, mas foi muito gratificante estar ali e ter aquela oportunidade. Nós saímos dali com um pouco menos de fôlego do que quando nós chegamos. Nós voltamos para a estrada e fomos até um outro ponto turístico, também muito mágico. E aquele lugar, se você espiar, é capaz de você encontrar uma fadinha. Não, gente, com certeza. Nós paramos na chamada Fairy Pools, que em português fica piscinas de fadas. É um conjunto de pequenas cachoeiras. Em alguma dessas quedas d'água forma um poço, forma uma piscina com água altamente cristalina, mas assim, sempre lembrando, a água vem lá da montanha. Então, aquela água é gelada e sim, gente, teve quem entrasse naquela água, meu Deus. Teve. Aquele lugar em si, ele é rico em história e ele é rico de vida selvagem, uma vida selvagem diversificada. Basicamente, a paisagem era predominante de rochas rodeado de água. Geograficamente, nós podemos considerar que as piscinas naturais de pedra, elas foram esculpidas com a movimentação da própria água que passa por ali. Nós lemos também que ali ela foi locação para o filme Prometheus. Eu não identifiquei o lugar, mas disse que ali foi um dos pontos do filme. Antes mesmo da gravação do filme ali, a Fairy Pools, ela já era um ponto turístico muito conhecido. E pode-se dizer que é um dos pontos mais conhecidos dentro da Ilha Skye. Mas o que poucos sabem é o verdadeiro nome de toda aquela região. E mais, o
passado sangrento que aquela região tem. O nome original do local corre o risco de ser perdido, principalmente por conta da popularidade do nome que nós demos no início, que é Ferry Pools. Esse nome Ferry Pools, ele foi dado em um guia turístico lá da década de 1930. Antes dessa denominação, o local tinha outro nome e ele era conhecido por um nome gaélico, que eu não vou me atrever a falar, mas ele corresponde a alguma coisa similar à corrida dos despojos ou cavidade dos fragmentos. Alguma coisa nesse sentido. Isso está relacionado ao fato de a água passar por aquele corredor e ela ir moldando as pedras propriamente dito. Embora não exista nenhum registro sobre criaturas míticas ali naquele local, houve sim o registro de uma grande e fervorosa batalha entre dois clãs escoceses, que seria entre os clãs MacLeod e o clã MacDonald, em 1601. Eu comentei sobre uma briga entre ambos os clãs em uma ponte antiga que nós visitamos, pela qual a gente passou logo que a gente entrou na Ilha Skye. Essa batalha tem mais de 420 anos e o conflito ocorreu após anos de disputa e invasão entre ambos os clãs, que eram clãs rivais. Naquela primeira batalha que eu falei, lá da ponte, os MacDonald saíram derrotados. Dizem que nessa batalha, nesse lugar onde nós fomos, o clã MacDonald venceu a batalha. E dizem que as piscinas das fadas ficaram vermelhas devido ao derramamento de sangue. Para evitar novos embates entre os clãs rivais, a coroa escocesa interveio e decretou e obrigou que ambos os clãs entrassem em uma trégua. E parece que funcionou, porque as águas dessas piscinas permaneceram azuis e cristalinas até os dias de hoje. Tá bom, eu comentei da parte sangrenta, mas eu não falei da lenda, né? Então são muitas as lendas que existem em torno da Ilha Skye num todo. E como comentei, embora não haja uma lenda específica para Ferry Pools, dizem que a região ela é tão linda que ali é uma espécie de um portal de entrada das fadas para o seu reino. Dizem que um dos chefes do clã MacLeod estava prestes a se casar com uma fada. Eles ficaram ali juntos por anos e um dia, antes que a fada tivesse que voltar ao seu reino, eles se despediram em um local chamado a Ponte das Fadas, que fica ali próximo. E a fada deixou com ele uma bandeira das fadas, com a instrução de que ele poderia utilizar essa bandeira sempre que precisasse derrotar qualquer tipo de embate que ele tivesse. E aquela bandeira, por ser uma bandeira mágica, faria com que eles vencessem qualquer tipo de batalha pelos quais eles entrassem. Dizem que a bandeira está em exibição em um castelo, lar principal do clã MacLeod. As águas eram tão cristalinas que foi possível ver as pedras no fundo da piscina, com uma espécie de uma cor esmeralda e com a água extremamente gelada. As cachoeiras elas são alimentadas por riachos que vêm da montanha e que circundam todo o vale. O destaque fica para a montanha no fundo. Caminhar ali foi extremamente tranquilizador. E foi um período assim bem sereno do dia, tá passeando, caminhando por ali. Nós fomos na parte da tarde e a gente caminhou sentido montanha, sempre paralelo à cachoeira. E é um lugar bem tranquilo. Nós vimos que no verão ali é um lugar cheio de mosquito e nós fomos numa época boa porque não tinha nada, tava bem tranquilo. A primeira cachoeira que paramos é a maior em queda d'água e a piscina também é mais profunda. É difícil o acesso até a parte da água, inclusive por isso a gente ficou só no topo, mas há quem pule de lá de cima e depois escale as pedras para subir de novo aonde nós estávamos. A próxima piscina era uma das mais famosas da região e tinha bastante gente no poço, nadando, brincando nas águas.
principalmente assim, curtindo mesmo um dia de sol. Acabou que nós passamos por ali, até porque estava muito cheio, então a gente viu, achou legal, mas vamos continuar seguindo o caminho das cachoeiras. E nós passamos por várias quedas d'água e várias formações de piscinas naturais, algumas com pessoas, outras não, e eu acredito que a gente tenha seguido até uma das últimas quedas d'água, ou pelo menos até a metade do caminho dos trajetos da cachoeira. E como nós vimos em muitos lugares nas terras altas, dali também saem algumas trilhas que o pessoal sobe a montanha ou até mesmo sai para caminhar. Nós não fizemos essas trilhas, nós quisemos realmente nos concentrar ali nas cachoeiras, que era o nosso ponto que a gente estava mais interessado. Um dos últimos pontos que nós paramos foi um lugar que assim era uma piscina que não tinha ninguém. E quando a gente montou os nossos equipamentos para a gente poder sair junto na foto, abarrofou de gente. Nós tivemos que esperar mais de 30 minutos para que o lugar ficasse sem gente no horizonte, na parte de trás, para a gente poder tirar a foto. Então, basicamente é isso, assim, ter paciência, esperar, deixar o pessoal passar. O local é realmente lindo e eu não consigo descrever muito o ambiente assim. Eu acho que deu uma combinação de céu azul maravilhoso, que foi assim um presente a gente ter recebido um dia bonito, gostoso, mas a gente teve um momento assim de muita sorte de estar ali com aquele ambiente daquela forma. E o céu azul deu um contraste muito legal com as pedras e com a queda d'água, ficou bem lindo, uma paisagem assim que, nossa, eu ganhei o dia e virou praticamente o meu papel de parede de computador, tipo isso. Você não sentiu o vento? Ah, não é possível, eu sou fraca então. Você pegou o vento mais forte que eu, ela não estava forte não. Eu me desequilibrei. Nesse dia nós havíamos programado um terceiro ponto turístico, mas nós estávamos bem cansados já do passeio dos dias anteriores e para chegar no ponto turístico, no próximo ponto turístico que nós queríamos, tinha restrição de horário. Enfim, preferimos voltar para o centro da cidade e não fazermos a terceira parada que nós faríamos naquele dia. O centro da cidade em si, ele é bem pequeno, é praticamente realmente uma vila de pescador. Ele tem o que, umas 2 ruas principais, alguns cafés, algumas lojinhas, 3, 4 restaurantes. Esses restaurantes, eles tinham fila para entrar e um horário muito restrito para comer, tipo, o restaurante lá abria para jantar 1h30, 2 horas, não sei, achei diferente. E aí acabou que a gente viu que tinha uma espécie de uma lojinha, é quase como se fosse um fast food, assim. Eles vendiam fish and chips e tinha umas mesinhas do lado, assim. Algumas pessoas compravam a comida para levar para casa e a gente comeu o tradicional fish and chips, que já fazia um tempinho que a gente não comia, e voltamos para casa extremamente gratos e satisfeitos com o dia, com as paisagens, com os lugares assim divinos, como a natureza é estupenda mesmo. E esse foi basicamente o último dia inteiro na Ilha Sky, um lugar fascinante, um lugar com muita lenda, que a gente viu em vários lugares, em vários pontos que a gente visitou. Nós ficamos mais dias do que o indicado e ainda assim eu considero que não foi o suficiente, tinham mais coisas pra gente ver, que não deu tempo. Ficamos extremamente gratos de ter conhecido todos aqueles lugares, icônicos, sem dúvida, e nós gostamos de cada pedacinho por onde a gente passou. Foi isso, cada minutinho em cada lugar, não mudo nada, assim, valeu muito a pena. Há 2 dias atrás a gente estava numa chuva ferrenha aqui. Até a gente fez umas filmagens que possivelmente a gente já vai ter passado. Ontem a gente pegou sol a ponto de ficar vermelho mesmo. Se você olhar, já tô até com marquinha do óculos assim. Ah lá, como é que é o nome daquele bichinho? Guaxinim. Guaxinim. De tanto que ficou, que a gente pegou sol. E hoje, olha, realmente não se entende o tempo da Escócia, mas eu adorei. Sem dúvida, foi a viagem dos sonhos. A nossa ideia era
caminhar um pouco pelo centro de Portree para visitar, tomar um sorvete, tomar um café, comprar um presentinho, uma lembrancinha, mas passava das 5, estava tudo fechado. Eu acho que isso foi o maior desafio que nós tivemos, que foi os pontos comerciais fecharem depois das 5, 6 horas, e aí a gente ficar naquele dilema, ou a gente fica no ponto turístico, que é mais afastado e que demora um tempão até chegar na cidade, ou a gente sairia mais cedo do ponto turístico para chegar no centro da cidade com o comércio aberto. A gente ficou muito nesse impasse do que fazer. Nitidamente nós optamos por ficar na natureza, por ficar nos pontos turísticos que a gente queria visitar, e acabou que a gente não viu a cidade.